Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no ar. Hoje iremos falar sobre fisioterapia. Estamos aqui com a fisioterapeuta Renata Campos Rocha. Iremos falar sobre os benefícios da fisioterapia, os alívios de dores, tratamentos, exercício e posturas. Renata, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer o Gil pelo convite e a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a minha profissão. Renata, o que é fisioterapia e qual a sua visão atual sobre a fisioterapia? Então, fisioterapia, como o próprio nome diz, né? Então, fisioterapia. Então, é a terapia do corpo físico. E nós, fisioterapeutas, a gente procura ser um guia corporal para o paciente, né? Então, a minha visão atual, acho que a minha visão e a dos meus colegas que eu convivo, é uma visão de que a fisioterapia hoje, ela é mais ampla, no sentido de olhar para o paciente e enxergar o corpo como um todo, né? E não lugares separados. Então, o paciente chega ali com uma queixa, um exemplo, né? No joelho. Eu não vou olhar só para aquele joelho, né? Eu vou olhar para o corpo integral. Eu vou procurar ver a postura, ele se movimentando, fazer um amplo questionário ali da vida dele, como que é o dia a dia, a rotina, analisar a postura dele estático, a postura dele fazendo os exercícios, a postura que ele trabalha, enfim. E tratar não só aquele lugar que está com a queixa, mas o corpo todo, né? Porque a gente olha hoje o corpo como uma peça única. Então a gente não separa mais para trabalhar. Renata, na sua clínica, quais seriam os casos mais procurados em relativos às dores? Olha, Gil, o que eu vejo, assim, 20 anos de profissão, de consultório, o que é a minha especialidade, aliás, são as queixas com relação à coluna vertebral, né? Em especial a parte de baixo, na lombar, né? E na parte do pescoço, que é a cervical. Então, é o que mais chega até mim, são essas queixas. Essas duas dores. Essas dores na coluna, né? Na coluna e na região do pescoço. Isso, que é a parte de cima da coluna cervical. Que a gente... De uma forma geral, o que poderia causar essas duas dores nesses casos específicos? Então, o que causa assim, muitas dores no corpo, a principal causa que eu vejo é o sedentarismo, né? A falta de atividade física, ela vai deixando o corpo mais enrijecido. Então, se a pessoa passa muitas horas sentada, né, no trabalho, já tem um trabalho que ela fica sentada por muitas horas, aí chega em casa, senta no sofá para se alimentar, senta na cadeira. Então, isso vai gerando uma rigidez ali no quadril, no joelho, no pé, de um modo geral, que vai trazer essas dores, né? E também a postura incorreta de sentar. Às vezes a pessoa senta de uma maneira que por si só já é um mecanismo de lesão, né? E na questão da cervical, né, postura da cabeça, né? Muitas vezes a cabeça caída aqui vai trazer todo um mecanismo de lesão aqui nessa parte de trás do pescoço, que a pessoa não consegue sustentar mais a cabeça, né? Então essa cabeça caída, celular, né? A gente vai conversar mais disso. Mas só adiantando. Então, a falta de consciência da postura do corpo, além do sedentarismo, né? Na verdade, você falou sobre o sentar, a pessoa sentar de uma forma incorreta. A forma correta seria sentar a 90 graus com as costas encostadas na cadeira ou no sofá? Então, quando a gente pensa assim em postura correta, né? Primeira coisa que eu oriento para os meus pacientes são o apoio dos pés no chão. Então, quando você senta, o pé é o primeiro
primeira parte do corpo que você precisa organizar no corpo, né? Que é a partir dos pés, você organiza o seu joelho, alinha ele para não deixar o joelho caído de qualquer jeito, né? O pé sem ter consciência. E o quadril. Então, quando a gente senta muito com o quadril para frente, você já despenca aqui na postura. Então, uma dica legal é você, quando estiver sentado, perceber seus pés, orientar, alinhar os pés, tá? E vir trazendo esse alinhamento no seu quadril, sentar sempre um pouquinho à frente dos ossos do quadril, né, dos isquios, vou entrar um pouquinho no termo técnico. E aí, a partir do pé e do quadril, você sentir a coluna crescer um pouco, não deixar a gravidade te afundar tanto, sabe? Então, você sente essa energia vindo de baixo para cima e vai se sentir mais presente na postura, sabe? E uma dica legal também é você não passar muitas horas sentado, porque, obviamente, seu corpo vai cansar, né? E vai acabar caindo naquela postura mais desleixada. Então, Renato, você falou sobre os pés. Isso quer dizer que a posição dos pés seria ele totalmente no chão? sim, bem apoiado, né? Tem gente que gosta de usar ele um pouco mais inclinado assim, para dar uma sensação de relaxamento, mas eu particularmente recomendo que os pés estejam sempre apoiados, tá? Orientar os filhos também quando eles estiverem estudando, sentar de uma maneira mais confortável e trazer também a possibilidade de uma cadeira boa, né? Entendi. Que a cadeira também é fundamental para você conseguir ficar numa postura boa. Renato, a questão da pessoa dormir. Certo. A posição mais correta, existe muita gente que fala que dormir do lado esquerdo não é bom, outros falam que dormir do lado direito. Qual seria uma posição correta para a pessoa? Porque muitas vezes a pessoa levanta com dores. Sim. Qual seria uma posição? Quando a pessoa acorda com dor, a gente pode avaliar dois aspectos, né? Uma delas é o colchão, que, né, a gente precisa trocar regularmente. Hoje em dia, 10 em 10 anos, né? Ter uma vida útil. E a outra possibilidade é a postura que essa pessoa está dormindo. Então, a postura ideal é aquela que a pessoa consiga dormir bem, mas de uma maneira assim, que eu recomendo, né, para os meus pacientes, é de lado. Então, deitar de lado, com o travesseiro numa altura boa, que a cabeça não fique caída. E quando a pessoa deita de lado, às vezes ela se encolhe muito, né, faz aquela posição fetal. E isso também não é tão legal. Então, perceber quando você deitar de lado, é como se você estivesse sentado, alinhado, só que deitado. Né? Pode muitas vezes colocar um travesseiro entre as pernas para não torcer tanto, porque às vezes a pessoa durante a noite ela se torce, né? Fica metade barriga para baixo, e essa torção na coluna às vezes pode gerar essa dor, sabe, de manhã. Mas deitar do lado direito ou do lado esquerdo é a mesma coisa? Não, isso é indiferente. A pessoa vai mudar, alternar a posição, né? Porque também não consegue ficar a noite inteira estático numa posição só. E o que eu vejo que não é tão legal é a pessoa dormir assim muito fechada, né? E de barriga para baixo também pode gerar um desconforto ali na região lombar. Renato, sabe que a fisioterapia é uma prática multidisciplinar. Você deve receber, né, na sua clínica pacientes enviados por médicos para tratar certas dores. Existe isso, não? Sim, com certeza. Sempre chegam pacientes por indicação médica e quando não, que também tem muita questão do boca a boca, né? Que chega muito paciente assim por indicação enfim, de amigos. Então, eu também recomendo que passe no médico, sabe? Para ter esse respaldo, essa responsabilidade dividida. Muitas vezes, se eu percebo que a pessoa está com uma questão psíquica também mais afetada, recomendo ir a um psicólogo. Então, ou se ela vai numa academia, eu procuro me conectar também com o educador físico, né, com esse personal, para a gente poder abordar o paciente em vários aspectos, né? Vai ser um amparo maior para ele. Renata, com relação à faixa etária, os seus atendimentos, você atende jovens e idosos, tanto homens como mulheres? Sim, atendo homens, mulheres, maioria mulher, né? Mas atendo homens também.
E atendo adolescentes, né, naquela fase principalmente na fase do estirão, que é muito importante observar ali. O que é o estirão? O estirão é quando a criança passa para aquela fase mais de ser criança para o adolescente. Então, o estirão é aquele crescimento rápido dos ossos. Parece que a criança acorda de um tamanho e no dia seguinte ela está de outro. Então, nessa fase do estirão, que é a maturidade mesmo, né? Se a criança tiver uma predisposição, ela pode desenvolver ali escoliose. Então, ela vai dando sinais, né? Um ombrinho um pouquinho mais alto que o outro. Às vezes, quando observa de costas, pode ver que a coluna tem um S, ela não está totalmente reta. E nessa fase do estirão é onde a escoliose pode se agravar. Então, é importante a mãe ficar atenta. Se ela perceber algum sinal desse, ela procura o fisioterapeuta para atender nesse período, para que não se agrave, né? Muitas vezes a criança precisa usar um colete, fazer uma fisioterapia mais especializada. Você falou sobre que já tem mais mulheres do que homens. Qual o motivo? Eu acredito que as mulheres se cuidem mais, se preocupam mais, se escutem mais, se escutam, né? Então, eu atendo mais mulheres. 80% do 80%? É. Renata, é muito comum nos dias atuais você observar nas ruas pessoas andando com o celular na mão, olhando para baixo. Isso é muito comum. Virou uma febre. Sim. Isso afeta a postura de uma pessoa? Essa prática pode ocasionar problemas de postura? Com certeza, né? O celular, ele disparou em queixa no consultório de dores na cervical por conta de uso excessivo de celular, né? Então, a gente tem que usar com consciência e, principalmente quando estiver fazendo exercício, caminhando, deixar o celular de lado e olhar para frente, porque a cabeça acaba caindo, né? E aí puxa a postura, a cabeça fica pesada e aí aquele caminhar que era para ser um momento de autocuidado, um momento de desestresse, acaba mudando esse propósito e prejudicando o corpo. Quer dizer, a forma de andar, você vê gente andar de várias formas. Tem gente que só pode encostar a testa no chão, que olha para cá sem olhar o celular. Tem outros que ficam, sabe, de outra postura. A postura correta é tipo militar, olhar para o horizonte? Olha, a postura correta, assim, eu falo que é a mais fluida possível, né? Você caminhar leve, você caminhar olhando para frente, mexendo os braços, procurar trazer uma elegância para o seu caminhar. É muito comum hoje o problema é ocasionado nas academias, e muita gente reclama o uso indevido de pesos, excesso de pesos, de postura mesmo, entendeu? De outros exercícios. Isso aí pode acarretar problemas sérios. Sim. Você tem recebido pacientes? Tem. Primeiro, assim, eu frequento a academia e o que eu vejo na academia, assim, a pessoa totalmente ausente, ela está ali por obrigação, né? Então, esse é um fator que pode ocasionar lesões também, né? A pessoa, às vezes, no celular, na academia, no celular. Então, quando você está fazendo um exercício, você tem que ficar presente, sentindo o seu corpo, para não correr esse risco, né? De pegar um peso extra que seu corpo ainda não está preparado, isso pode gerar, né, lesões. E ter sempre algum profissional acompanhando você, se tiver alguma dúvida, perguntar, procurar ajuda. E não ter também, eu vejo muito assim, esse fanatismo, né, por estética rápida. Então a saúde, o corpo, é uma construção, né? Não é do dia para a noite. Então tem que respeitar o corpo, fazer com presença, com consciência, porque é um momento de autocuidado, né? Então já que está ali, já vamos procurar fazer bem feito, né? Renata, qual que é o tempo de resposta da fisioterapia para um caso, por exemplo, de coluna, um caso sério? Chega um paciente com você, Renata, eu estou com um problema seríssimo aqui na coluna, você o atende. Varia de pessoa para pessoa, como é que é essa recuperação? Sim.
Varia muito de pessoa para pessoa, até porque a consciência corporal de cada um é muito pessoal, né? Então, quando a pessoa chega até mim, eu vou ensinando ela a se descobrir, se perceber, entender o que machuca, o que não machuca, o que faz melhorar, né? Junto com o tratamento ali, né, específico, que eu, através da avaliação, consigo identificar o que ela precisa. Mas, em média, assim, se a pessoa faz o que eu recomendo, e se a pessoa vai certinho, não falta tanto, em média uns 3 meses, né? Lógico que depois a pessoa precisa manter, né? Porque, pensa, quando ela vai lá no consultório, é 1 hora, né? Às vezes 2 horas na semana. E aí ela tem com ela mesmo as outras 23 horas. Então, precisa ter esse autocuidado realmente, sabe? Essa escuta e procurar seguir as recomendações, não é só ali que vai resolver, né? Ali eu vou guiar o corpo para ele encontrar a forma de se curar, mas é o dia a dia que conta muito, né? Por exemplo, você falou, então você passa um dever de casa. É como se um aluno, ele sai da escola, o professor fala, olha, você tem que fazer esse exercício e me trazer amanhã ou semana que vem. No seu caso, seria a mesma coisa. Como é que você identifica que ele está sendo disciplinado e está te obedecendo? Dá para saber na hora. Não dá para me enganar. Porque à medida que o paciente vai fazendo no consultório e faz em casa também, ele vai sentindo a melhora. E aí no dia a dia ali do consultório, sessão após sessão, eu percebo que eu consigo evoluir no tratamento. Entende? São pequenos detalhes que vão fazendo a diferença. Né? Quando ele chega lá na avaliação, eu já percebo a postura dele. Quando ele chega, quando ele sai. Então aí de sessão em sessão aquilo vai melhorando, né? E se a pessoa não está seguindo ou fica lá, sei lá, só para cumprir o dever ali de 1 hora na fisioterapia e depois esquece da vida, aquilo não progride, né? Então demora mais. Então, quer dizer, você com esse teu olhar biônico, clínico, você já percebe. Consigo. Eu pergunto, Pela a hora pessoa... chega o teu paciente já andando dessa forma. E aquele desobediente que você está, a primeira vez você vê que não cumpriu, o segundo, o que você faz aqui? Olha, aí é livre-arbítrio, né? Cada um, cada um. Eu tô ali cumprindo minha missão, meu papel de, né, instruir a pessoa e aí ela segue se ela quiser, né? Porque não tem muito o que fazer. Você prescreve os medicamentos? Não, Não. medicamento não. Só exercícios mesmo. Só exercícios. Renato, sobre autocuidados, o que você poderia nos falar? Olha, o autocuidado eu acho que é a parte principal, né, da cura do paciente, porque, como eu já falei aqui, é o dia a dia que vai mudar, que vai transformar esse corpo, certo? Então, fazer um exercício que agrade, não adianta também fazer uma coisa que não gosta, né? Fazer um exercício que agrade, separar um tempo ali do dia para se escutar, fazer coisas que te deixam bem, te deixam feliz, né? Cumprir ali o que o fisioterapeuta propõe. Esses autocuidados pequenos, dia após dia, que eles têm um efeito homeopático, né? Então, no final das contas, você vai ver que, nossa, quando eu comecei ali, eu tava com X de dor e hoje, ó, nem lembrava mais que eu tinha aquela dor. Né? Já surgiram outras, mas elas já se foram. Então as dores elas começam a vir e ir, elas não ficam, sabe? Elas passam pelo corpo e elas vão embora conforme você vai se cuidando, se escutando. Você já atendeu gente com fibromialgia? Já atendi, tenho pacientes com fibromialgia. Porque na realidade a fibromialgia, muita gente fala que não tem cura. Então você pode amenizar aquelas dores. Sim. Também sobre os seus cuidados. A fibromialgia, a pessoa é bem sensível, né? Então, várias partes do corpo ela sente dolorida e então é uma fisioterapia bem gentil, né? Com aquele corpo, respeitando assim as dores para não piorar, porque fica aquela memória também corporal de dor, de medo, de doer, né? Tem muita essa questão também.
E a fibromialgia, ela está ligada também a alguns traumas, né? Então, trabalhar também esse aspecto psíquico, emocional é fundamental. Esse pessoal que você deve atender, pacientes, por exemplo, praticantes esse pessoal que pedala, esse pessoal do futebol, os praticantes de esportes. Sim, eu atendo lá, eu estudo muito o treinamento facial, né, que é o nosso corpo elástico, que os esportistas, os atletas usam muito, né? Então é o nosso corpo elástico, dinâmico, a questão de economizar energia no corpo para conseguir liberar ela na hora certa. Então tem esse tratamento, não chega a ser um tratamento, é um treinamento, né, mais focado para isso, que previne lesões. Explica melhor esse treinamento facial. Então, facial, todo mundo acha que é da face, né? Mas não é da fáscia do corpo. É o nosso tecido elástico, é o nosso corpo elástico. É um tecido único que reveste o nosso corpo todo, que permite essa mobilidade mais ágil, né? Mais flexível, permite um jogador correr mais, gastar menos energia, ter mais flexibilidade, ser mais ágil. Então esse treinamento ele pode ser feito em qualquer pessoa, em qualquer idade, mas quem me procura mais para esse tipo de tratamento realmente são os corredores, quem joga futebol, adolescentes que jogam bola, né? Então é bem interessante esse treinamento. Renata, qual a relação entre mente e corpo dentro da fisioterapia? O tal corpo são, mente sã. Essa frase é bem verdadeira, né? Porque quando eu vejo o paciente lá estressado, né, todo preocupado com alguma coisa, pode saber que aquela dor está relacionada com aquele estado mental da pessoa, o estresse, né, o cansaço, ou alguma fase da vida que esteja mais dolorida para aquela pessoa, um luto, ou uma separação. Então as emoções, elas refletem no nosso corpo, né? E muitas vezes a gente não quer sentir, né? Então o corpo sente. E é interessante essa relação, que à medida que você vai trabalhando o corpo melhora a mente vai conseguir perceber melhor essas emoções, e uma coisa ajuda a outra, né? Então, trabalhando a mente, o corpo e as emoções, sempre tem um aspecto que está precisando mais do outro, né? Deu para entender? Quando chega um paciente ou uma paciente, certo, você consegue detectar aquele cansaço, se ele é um cansaço físico ou um cansaço mental? Geralmente a pessoa que está assim com esse peso, né, nas costas, no ombro, já tem aquela postura bem característica, né? Mais para baixo, assim. Então, ali durante o questionário inicial, né, a gente já consegue saber que tá tudo ligado, né? Então a pessoa tá cansada, tá estressada, tá mostrando isso pelo corpo, fica super evidente. Quer dizer, esse questionário inicial é fundamental. Sim, é a avaliação, né, que a gente faz. Eu gostaria que você, para finalizar, Renata, você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Então, vamos lá. Eu acho que se eu puder passar uma mensagem, é que quando vocês sentirem algum chamado do corpo, alguma parte do corpo que esteja incomodada, deem atenção, escutem o corpo, procurem ajuda sempre que preciso, que nós estamos aqui, eu estou aqui à disposição. Olá, meu nome é Sônia, sou paciente da fisioterapeuta Renata Campos Rocha há mais de 10 anos. Renata é uma profissional que está sempre se atualizando, buscando novas técnicas para ajudar as suas pacientes. Ela me ajudou muito em várias fases da minha vida, fases de dores crônicas, principalmente na lombar, cervical, quadril, são locais que eu tinha dores muito fortes, e aplicando as técnicas de Pilates, RPG, Move Flow, sempre buscando trabalhar no dia olhando para a paciente, aquilo que ela está sentindo naquele dia,
e trabalhando para que possa ajudá-la, né? Eu posso dizer que toda vez que eu saio da sessão com a Renata, eu saio muito melhor. Onde você atende? Como te encontrar? Eu atendo ali na frente do Correio, Engenheiro Fernando de Matos. Engenheiro Fernando de Matos. Estou ali já tem 15 anos. Eu atendo ali, estou no 4º andar. Qual prédio? É a Genor Marcondes, 194, sabe ali? Bem na Sei. frente do Correio, Sei. eu atendo ali. Mais alguma É consideração? meu segundo lar lá. Não, acho que foi isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, passar no consultório, conversar, estou à disposição. Qual é o seu contato? Tem o Instagram, Renata Rocha Físio, e meu WhatsApp, né? Depois nós vamos passar o WhatsApp, vocês vão ter oportunidade de verificar. Renata, muito obrigado pela sua presença. Vocês viram todas as explicações, as dicas dadas pela Renata e esperamos que futuramente você retorne. Tá bom, muito obrigada. Bem, TV Saber chega ao seu final. Agradecemos o carinho da sua atenção, da sua audiência, da sua sintonia. Estaremos de volta na próxima semana.